O dividend yield é apenas o quinto aspecto mais importante na hora de analisar um fundo imobiliário. Se você pensa em comprar um fundo imobiliário, não vá apenas pelo dividend yield. Não abra um ranking de fundos, classifique por maiores pagadores de dividendos e compre os primeiros. Não faça isso, porque senão você pode ficar com um grande risco da ruína. Esse fundo pode performar muito mal, porque geralmente, quanto maior dividendo paga, maior é o risco. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para você 5 aspectos primordiais na hora de identificar quais são os melhores fundos imobiliários para compra. Já vai deixando seu like, se inscreva no canal e bora mostrar quais são cada um desses 5 fatores. Então, pessoal, já abrimos aqui o nosso navegador para a gente mostrar quais são esses 5 fatores. O fundo imobiliário que eu escolhi para a gente usar como exemplo nesse vídeo é o HGLG. Por quê? Porque ele é um dos fundos mais antigos que nós temos dentro dos fundos imobiliários brasileiros e também ele é um dos mais famosos. Quer dizer que eu acho ele um dos melhores? Não quer dizer. Inclusive, pessoal, eu acho que tem muito fundo melhor do que ele por aí, beleza? Mas o que a gente vai fazer? Vamos usar ele como exemplo para pegar cada um desses 5 fatores nesse fundo imobiliário. O primeiro fator que eu acho primordial e o mais importante na hora de investir no fundo imobiliário se chama padrão dos ativos. Pessoal, vocês podem ver aqui que no fundo HGLG ele tem uma exposição em imóveis de avaliação AAA, AA e A. O que isso significa? Que os imóveis do HGLG são de alto padrão. Isso mesmo, ele não quer ter no seu portfólio imóveis que precisam de reformas, imóveis antigos. Ele sempre tenta manter imóveis novos que estão com características muito boas, principalmente localização. Porque uma coisa muito importante, principalmente no fundo imobiliário de tijolo focado em galpões logísticos, é ter uma localização perto de grandes centros. E outra coisa interessante, ainda nesse primeiro fator, é também avaliar um pouco quais são esses imóveis. Vocês podem ver que dentro do site da gestora do HGLG, a gente consegue ver não só a localização, mas também a foto dos imóveis. E a gente consegue ver claramente que são imóveis novos, imóveis gigantes, que têm grandes potenciais de gerar um bom resultado, porque são praticamente irreplicáveis. Ah, Lucas, pode ser que a gente consiga construir esse galpão, por exemplo, de Itapevi em outro local. Beleza, você até consegue, mas você vai ter que gastar muito dinheiro e provavelmente você não vai conseguir uma localização tão privilegiada. Aqui, pessoal, são todos os imóveis que nós temos hoje dentro do fundo, lembrando que são 25 imóveis e eu logo vou mostrar para você aonde está localizado cada um deles. Mas claramente a gente pode ver que são imóveis gigantes que têm provavelmente inquilinos com muito dinheiro e que conseguem gerar grande faturamento para o fundo. O segundo aspecto que eu acho muito interessante para a gente analisar fundos imobiliários, e esse é primordial, são os próprios inquilinos. Não adianta nada você ter fundos imobiliários com grande potencial de pagamentos, com ativos irreplicáveis, ativos tecnológicos e muito novos, se você está muito concentrado em inquilino ruim. O que acontece? Pegando aqui os principais inquilinos do HGLG, a gente consegue ver que a maior locação está em Volkswagen, a segunda maior está em Mercado Livre, a terceira em Carrefour, a quarta em Ambev e a quinta em Leroy Merlin. Ou seja, são inquilinos muito qualificados. Claro, ele tem até uma grande concentração em Volkswagen, vocês podem ver aqui, em Mercado Livre também com mais de 10%, o que eu não gosto tanto assim. O que eu acho ideal? Eu gosto de fundos imobiliários, principalmente os de tijolos, que têm inquilinos que não passam dos 8, 9% do seu total de inquilinos, entendeu? E no caso do HGLG, chega a ser maior do que 13% em apenas um. Ah, Lucas, você está achando que o Mercado Livre, que é a maior empresa da América Latina, e o Volkswagen vai quebrar? Muito pelo contrário, eu acho que eles vão continuar performando bem. Só que tem coisa no mercado, pessoal, que a gente não consegue prever. Por exemplo, a Americanas. Quem imaginava que a Americanas ia praticamente quebrar depois daquela fraude no ano de 2023? Provavelmente ninguém imaginava. Com isso, a gente tem que ter uma diversificação dos inquilinos. Assim como eu gosto de tratar crédito aqui dentro do canal, eu gosto de tratar também da mesma forma inquilinos. Quanto maior a pulverização, mais seguro você fica. Agora vamos para o terceiro ponto, que é a localização. Pessoal, aqui dentro do site Funds Explorer, a gente consegue ver
a quantidade de ativos do HGLG, que eu já mostrei para você as fotos e os locais, e uma coisa muito interessante é que a gente consegue ver um mapa de onde está cada um dos ativos. Vamos abrir esse mapa aqui para vocês, a gente consegue ver exatamente onde está cada ativo. O primeiro que a gente consegue ver, esse um pouco mais longe, está aqui em João Pessoa, vocês podem ver aqui, que é esse prédio aqui do HGLG. Depois disso, pessoal, vocês podem ver que ele tem uma grande concentração na região sudeste, principalmente em São Paulo. Ah, Lucas, mas como que funciona com relação a essa diversificação geográfica dentro dos fundos imobiliários? Eu gosto, pessoal, de uma grande concentração quando o aspecto é fundos imobiliários. Por quê? Porque geralmente nas regiões maiores, as regiões mais desenvolvidas do país, os inquilinos, quem quer ter galpões, quem quer ter imóveis, paga mais caro. Então, eu acho muito mais interessante, no caso de fundos imobiliários, a gente ter uma concentração principalmente na região sudeste e no eixo São Paulo-Rio. E, tipo assim, grande parte em São Paulo, porque é onde roda mais dinheiro e é onde pagam mais. E vocês podem ver, pessoal, que em São Paulo a gente consegue ter uma grande quantidade dos imóveis aqui. E são imóveis um muito perto do outro. Só na Grande São Paulo a gente tem um aqui, outro aqui em Osasco, outro em Itapevi. Então, a gente consegue ter essa grande quantidade dos imóveis nesse estado que roda mais dinheiro e por isso a gente consegue ter mais receita para o fundo. Só olhando aqui rapidamente para vocês, a gente consegue ver que grande parte dos 25 ativos estão em São Paulo. Isso é muito importante, essa concentração, pelo menos eu gosto muito. A quarta parte, que também é muito importante, antes de a gente entrar, como eu já adiantei para vocês inicialmente, nos dividendos, é avaliar a gestora e como que é a estrutura de gestão. Pessoal, a gestora simplesmente do HGLG é o Credit Suisse, que é um banco gigantesco, um banco com muita história, é uma equipe de gestão de portfólios dividida tanto em escritórios, em logística, varejo, recebíveis imobiliários, ativos líquidos. Então, é uma gestora com grande diversidade do que ela consegue fazer e a gente consegue ver também uma parte da governança, que é muito importante na hora de avaliar fundos imobiliários. E outra coisa que é importante eu falar com vocês, que não quer dizer que é um grande banco que ele faz uma boa gestão com relação imobiliária. A gente tem que buscar um pouco da história também, de como que funciona essa gestão, se já teve problemas anteriormente, porque não adianta nada a gente pegar um ativo, um fundo, ver somente pelo nome, vamos supor, Credit Suisse, pô, não vai dar problema nunca. Não é assim que funciona. A gente tem que analisar dentro, entrar no site da RI, ler tudo que eles falam na parte de governança, a parte também, muito importante, é a parte de história, para ver se eles realmente têm uma história no quesito imobiliário, ou se eles estão começando agora, se eles estão começando no país. Então, a gente tem que dar uma lida, ver se faz sentido pra gente, depois desses 4 pontos analisados, tanto localização, quanto inquilinos, quanto a parte de gestora e para finalizar, e principalmente o padrão dos ativos, para depois desses 4 pontos, com um check, você vai para a parte dos dividendos, que é a nossa quinta parte, como eu adiantei para vocês no início desse vídeo, que é olhar o dividend yield do fundo. Hoje, pessoal, o HGLG está na casa dos R$ 158,00, pagando um dividendo de 8,3%. Ah, Lucas, mas tem fundos imobiliários que pagam 13, que pagam 12, que pagam 14. O HGLG está pagando muito pouco. Pessoal, você consegue ver por duas óticas. Ou você acha realmente que ele está pagando muito pouco, ou você consegue ver o seguinte, esse dividendo, ele é seguro, ele é um dividendo sustentável que a empresa consegue pagar e mesmo assim consegue ter resultados. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente vê um fundo imobiliário pagando muito dividendo e do nada esse dividendo cai muito. Vamos supor, ele fica 6 meses pagando algo em torno de 14% de dividend yield ao ano e do nada esse dividendo cai pela metade. Isso não indica um bom resultado para o fundo. E o que acontece? Quando isso acontece, geralmente o fundo tem uma grande queda com relação ao seu valor das suas cotas. Então a gente tem que ficar ligado quanto a isso. O dividend yield é apenas o quinto aspecto que eu gosto de avaliar. Claro, tem diversos outros aspectos. Antes de comprar, você tem que dar uma olhada em taxa de administração, em vacância. Mas eu quis aqui mostrar para vocês os 5 principais. Lembrando que esses dois que eu falei aqui, tanto a taxa de administração quanto a taxa de vacância, entraria também como primordiais. Eu tentei citar para vocês os 5 principais, mas são mais aspectos que a gente tem que olhar. Principalmente esses dois que eu falei agora para vocês. Então, pessoal, passei aqui para vocês, dei apenas um exemplo do HGLG, não é recomendação de compra. Já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. O que você achou desse formato de vídeo? Acha que eu devo continuar
falando um pouco sobre como investir talvez em ações, em renda fixa, em fiagros, em FIINFRAs, comenta aqui embaixo que eu vou ler todos os comentários e responder todos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.